Olá, boa tarde, galerinha abençoada, que Deus abençoe a todos vocês. Apareci aqui, professor Nelson, pastor Nelson, e eu quero trazer para nós um estudo bíblico, a dracma perdida, feridos silenciosos esquecidos dentro da casa de Deus. Compartilhem com outras pessoas, coloquem coraçõezinhos aí, e nós vamos falar sobre esse assunto. Eu fiz aqui um quadro bem legal, busquei uma figura bem legal e eu vou colocar aqui no início da live. Ó, a dracma perdida, feridos silenciosos esquecidos dentro da casa de Deus. Doutor em Teologia, Nelson Alves de Andrade. Vamos falar sobre esse assunto bem legal, uma parábola conhecida. Texto base, Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Lucas, capítulo 15, versículos 8 ao 9. Como introdução, feridos silenciosos esquecidos dentro da casa de Deus. Prestem bem atenção à nossa live, à nossa explicação. Há perdas que não acontecem fora, mas dentro. Há dores que não gritam, apenas silenciam. Há pessoas que não abandonaram a fé, mas foram esquecidas no chão da casa. E é justamente o que vamos falar aqui na parábola da dracma perdida, que está em Lucas capítulo 15, versículos 8 ao 10, que revela uma realidade pouco discutida, porém profundamente presente na experiência da igreja. Nem todo perdido está longe. Alguns estão dentro, cercados pelo sagrado, mas afastados do cuidado, da escuta da graça. A dracma não se perdeu na rua, nem em terras distantes. Perdeu-se na casa, perdeu-se no templo. E isso muda tudo. Esse estudo nasce da necessidade urgente de olhar para aqueles que permanecem nos bancos, nos corredores, nas funções e nas memórias da igreja, mas que carregam feridas profundas causadas por negligência, pelo legalismo, autoritarismo espiritual, abusos de poder e silêncio pastoral. São pessoas que ainda creem, mas não confiam, que ainda oram, mas com dor, que ainda pertencem, mas se sentem invisíveis. Portanto, vamos seguir aí ao nosso estudo. A dracma perdida não perde seu valor ao cair no chão. Ela continua sendo dracma. Da mesma forma, os feridos da igreja não perdem sua identidade, sua dignidade, nem seu valor diante de Deus. O que se perde muitas vezes é o lugar, a voz, a segurança e o cuidado. E o mais trágico, ninguém percebe imediatamente a ausência, porque ela acontece em silêncio. E ao longo desta live, nós somos convidados a acender a luz da verdade, varrer a casa da indiferença e buscar com cuidado aqueles que foram esquecidos. Não se trata de acusar a igreja, mas de chamá-la ao arrependimento, à maturidade
e a restauração do seu chamado pastoral. Uma comunidade que não procura suas dracmas perdidas corre o risco de celebrar cultos cheios enquanto convive com vazios humanos e profundos. Portanto, estamos diante de um chamado à sensibilidade espiritual, à escuta pastoral e à reconstrução da imagem de Deus no coração dos feridos. É um convite para que a casa volte a ser lugar de refúgio, e não de trauma, de cura, não de medo, de graça e não de opressão. Porque para Deus, nenhuma dracma é descartável. E toda vez que é encontrada, o céu se alegra. O céu se alegra. Vejamos o contexto da parábola. A parábola da dracma perdida está inserida em Lucas, no capítulo 15, ao lado da parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. As três parábolas respondem à mesma crítica dos fariseus e escribas. Este recebe pecadores e come com eles. Lucas capítulo 15, versículo 2. Jesus responde revelando o coração de Deus em busca do que se perdeu, mostrando que o seu valor não está no mérito do encontrado, mas no amor daquele que busca. Qual o significado da dracma? A dracma era uma moeda de prata, equivalente a um dia de trabalho. Para a mulher da parábola, não se tratava apenas de um valor econômico, mas também de um valor simbólico. Muitas mulheres usavam 10 dracmas como parte de um adorno nupcial, símbolo de identidade, dignidade e pertencimento. Logo, a dracma representa o valor intrínseco do ser humano, a dignidade que permanece mesmo quando alguém se perde, e aquilo que pertence a Deus ainda que esteja fora do lugar. A dracma está perdida, mas não perdeu seu valor. Vamos compreendendo aí o que nós estamos explicando e vamos analisando e refletindo, né? A dracma não se perde sozinha. Diferente da parábola da ovelha e do filho, a dracma não tem consciência de sua perda. Ela não se move, não clama, não retorna sozinha. Isso revela uma verdade teológica muito profunda. Há pessoas que não se afastaram por rebeldia, mas por ignorância espiritual, negligência alheia, sistemas religiosos falhos, abandono, trauma ou exclusão. Mesmo assim, essas pessoas continuam sendo valiosas aos olhos de Deus. Vejamos aí a mulher como imagem de Deus. Jesus apresenta uma mulher como figura central da parábola, algo teologicamente significativo em um contexto patriarcal. Ela representa o próprio Deus em sua ação salvadora. As ações da mulher revelam o caráter divino de Deus. Acende a candeia, que é a luz da revelação, varre a casa, procura diligentemente, confronta o ambiente e procura diligentemente, não desiste. Deus não espera passivamente, ele toma iniciativa. E Deus não desiste de você. Coloque isso na tua cabeça. Vejamos sobre a casa e a perda interna. A dracma se perde dentro da casa, não fora dela. E isso é muito crucial. A parábola ensina que alguém pode estar dentro da estrutura religiosa e ainda assim está perdido. A perda nem sempre é externa, às vezes é silenciosa, interna e invisível. Isso confronta uma fé baseada apenas em presença física, cargos ou ritos. Porque não basta simplesmente frequentar
uma congregação, frequentar uma casa de oração. É necessário que haja uma mudança interior. Como muitos se perdem dentro da igreja? Perdem-se pela religiosidade sem relacionamento. Muitos estão dentro da igreja, participam dos cultos, conhecem a linguagem da fé, mas nunca desenvolveram um relacionamento vivo com Deus. A fé se torna rotina, hábito ou identidade social, não comunhão. E Jesus advertiu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, o versículo 8. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? Estar perto do sagrado não garante vida espiritual. Ir à escola dominical, ir aos cultos de ensino, ou estar na igreja, cantar no coral, ou cantar no conjunto da igreja ou na banda, isso não significa vida espiritual. Não garante vida espiritual. Perdem-se pela substituição da fé pela função. Há pessoas que confundem cargo com comunhão. Servem, lideram, cantam, pregam, mas não cuida da vida interior. A função ocupa o lugar da devoção. O ativismo religioso anestesia a alma. A pessoa continua ocupada, mas já não está viva espiritualmente. E somente Deus conhece nessas pessoas. A obra de Deus nunca pode substituir o Deus da obra. Perdem-se pela ausência de discipulado verdadeiro. Muitas igrejas produzem convertidos, mas não formam discípulos. Sem acompanhamento, sem ensino bíblico sólido e cuidado pastoral, a fé fica superficial e frágil. Me compreendem? A pessoa permanece fisicamente na igreja, mas espiritualmente estagnada ou confusa. Onde não há discipulado, há perda silenciosa. Perdem-se pelo legalismo e controle espiritual. Ambientes marcados pelo medo, pela culpa, regras excessivas, autoritarismo espiritual, afastam as pessoas de Deus, mesmo mantendo-as dentro da instituição. O legalismo sufoca a graça, produz aparência sem vida e gera obediência externa, mas um coração distante da presença do Senhor. Muitos não abandonam a igreja, mas abandonam a fé por dentro. Perdem-se por feridas não tratadas. Há pessoas machucadas por abusos espirituais. E como a pessoa é ferida por abusos espirituais? O que é um abuso espiritual? O abuso espiritual, ele ocorre quando a autoridade religiosa é usada para controlar, manipular, intimidar ou silenciar pessoas em nome de Deus. Não é correção bíblica legítima, é dominação disfarçada de espiritualidade. Jesus condena esse comportamento. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos outros. Mateus capítulo 23, versículo 4. O uso da autoridade como ameaça. Uma das formas mais comuns de abuso espiritual é transformar liderança em medo. Se sair da igreja, perderá a bênção. Quem questiona está em rebeldia. Deus vai te julgar se não obedecer ao líder. A pessoa passa a obedecer por pavor, não por fé. Aí nós temos aí uma ferida gerada. Ansiedade espiritual, culpa constante e medo de Deus. Temos também aí a manipulação da consciência. Líderes abusivos falam em nome de Deus para impor decisões pessoais, escolhas financeiras, relacionamentos, decisões profissionais, controle emocional.
A pessoa perde a capacidade de discernir e passa a viver dependente da voz do líder. Eu conheço uma liderança que as pessoas daquela igreja, os solteiros para casar, teriam que pedir permissão ao pastor e ver se realmente era aquela moça. Vejam que situação. Então a pessoa perde realmente a capacidade de discernir e passa a viver dependente da voz do líder. Pastor não é para dominar a vida pessoal de ninguém. E a ferida gerada é a perda de autonomia espiritual e confusão interior. Culpa crônica e vergonha religiosa. No abuso espiritual, a pessoa nunca é suficiente. Nunca ora o bastante. Nunca serve o bastante. Nunca se sacrifica o bastante. Tudo é interpretado como falha espiritual. A culpa se torna um mecanismo de controle. E a ferida gerada aí é a vergonha, autoimagem destruída, sentimento de inadequação diante de Deus. Aí nós temos aí o silenciamento do sofrimento. A pessoa ferida, ela é ensinada a não questionar, a não falar, não denunciar, perdoar rápido sem tratamento da dor. Isso cria um ambiente onde o abuso se perpetua. E a ferida gerada aí desse abuso espiritual é repressão emocional, trauma espiritual e sensação de abandono. Aí nós temos aqui agora o legalismo como sistema de controle. O legalismo extremo cria regras não bíblicas como critério de aceitação através da aparência, do comportamento externo, submissão cega. A graça é substituída pelo desempenho. E a ferida gerada é a fé baseada em mérito, não em amor. Quebra da imagem de Deus. Talvez a ferida mais profunda do abuso espiritual seja esta. Deus passa a ser visto como controlador, irado, distante e impossível de agradar. A pessoa não rejeita Deus. Rejeita a imagem distorcida que ele foi apresentada. Aí nós temos aí a ferida gerada, que é afastamento de Deus, mesmo permanecendo na igreja. Porque essa pessoa não está agradando a Deus. Sempre há uma exigência para que essa pessoa possa agradar a Deus. Aí nós vemos então aí agora dependência emocional e espiritual. O abuso espiritual cria pessoas dependentes, incapazes de decidir, com medo de errar, com muito sentimento de culpa, buscando sempre aprovação. Isso não é discipulado, isso é dominação. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Quais são os sinais de que alguém foi ferido por abuso espiritual? Medo excessivo de errar espiritualmente, porque a pessoa quer viver um patamar de fé espiritual 100%, e isso não existe. Culpa constante, sempre está culpando-se de alguma coisa. Ansiedade ao falar de Deus. Confusão entre obediência e submissão cega. E há um silêncio sobre traumas vividos interiormente. Aquela pessoa vive traumas emocionais gerados por situações, por conflitos, por palavras autoritárias, não é? Vejamos aqui o caminho de cura, a visão pastoral aqui. É reconhecer a ferida, não espiritualizar o abuso. Separar Deus da liderança abusiva. Deus não está nesse negócio. Reconstruir a fé na graça. Graça é favor imerecido. Buscar um acompanhamento pastoral saudável. Buscar até a ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta. Permitir-se sentir e falar. Poder expressar. Mas, infelizmente, muitas vezes a pessoa... Ela, ao falar, ela está indo contra aquela autoridade, né? Eu não diria nem autoridade, aquele autoritarismo. E descobrir Deus como Pai, não como opressor. Deus não oprime ninguém. Deus nos convida a uma mudança. Deus nos convida a uma conversão, a uma restauração.
Abuso espiritual não é zelo, não é santidade, não é autoridade bíblica, é pecado travestido de espiritualidade. Deus não fere para ensinar. Deus não controla para salvar. Deus não humilha para santificar. E a pessoa diz, não, ele está nesse leito de enfermidade porque Deus está dando para ele uma lição. Gente, que Deus carrasco é esse? Que Deus opressor é esse? Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. E não há julgamentos, né? Não há exclusão, não há traições e hipocrisia. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Eles continuam sentados no banco, mas com o coração fechado, a alma ferida, a alma angustiada. A dor não tratada gera afastamento interior. A igreja pode estar cheia de gente ferida e silenciosamente perdida. Eu já trabalhei muito com cura interior e sei muito bem o que eu estou falando, a tecla que eu estou batendo. Perdem-se pela fé herdada e não assumida. Muitos cresceram na igreja, mas nunca fizeram uma escolha pessoal por Cristo. Vivem da fé dos pais, da tradição ou do grupo. Se batizaram, mas nunca tiveram realmente a experiência chamada regeneração, novo nascimento. Nunca tiveram uma conversão. E Deus não tem neto, queridos. Deus tem filhos. Fé que não é assumida pessoalmente, não resiste ao tempo. Por isso que existem tantas pessoas supostamente desviadas, mesmo dentro da igreja e lá fora, né? Perdem-se pela falta de ensino bíblico saudável, onde há manipulação, promessas fáceis ou teologia rasa. As pessoas permanecem confusas, dependentes e vulneráveis, porque elas não podem questionar. Sem palavra sólida, a fé não cria raízes, a consciência espiritual não amadurece, o discernimento desaparece. E muitos se perdem por rejeitar a verdade, mas por nunca tê-la conhecido. Perdem-se por confundir proximidade com salvação. Assim como a dracma perdida estava dentro da casa, muitos estão dentro da igreja, mas fora da comunhão com Deus. Presença não é sinônimo de pertencimento espiritual. A atividade não é sinônimo de vida. Estar na casa não significa estar encontrado. Muitos se perdem dentro da igreja por quê? Cadê os coraçõezinhos aí, gente? A forma substitui a essência. A rotina substitui a fé. A instituição substitui o relacionamento. E a maior tragédia espiritual não é quem sai da igreja, mas quem fica e se perde dentro da igreja. Por isso a igreja precisa acender a luz, que é a revelação e verdade, varrer a casa, arrependimento e reforma, buscar com amor, graça e cuidado pastoral. Vejamos aqui a busca diligente. O texto enfatiza que a mulher procura até encontrar. Não há limite de tempo nem resignação. Teologicamente, isso aponta para a graça perseverante, o amor que não desiste e a missão divina em favor do perdido. Deus não substitui o perdido, ele o busca. Vejamos aqui a alegria do encontro. Quando a dracma é encontrada, há celebração. Alegrai-vos comigo. Jesus conclui dizendo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O céu se alegra não com números, mas com pessoas arrependidas. O arrependimento aqui é a resposta à graça, não condição para ser buscado. E qual é a mensagem central desta parábola? A parábola da dracma perdida ensina que o valor precede o arrependimento. A busca precede o encontro. A graça precede a resposta humana. Deus não ama porque encontra. Ele busca porque ama. Qual a aplicação pastoral que nós temos aqui? Para quem se sente perdido, você ainda tem valor. Para a igreja,
É preciso acender a luz e varrer a casa. Para líderes, a missão não é apenas cuidar dos achados, mas buscar os perdidos. A dracma perdida e os feridos dentro da igreja. A parábola da dracma perdida, em Lucas capítulo 15, 8 ao 10, é uma das imagens mais fortes e pastorais para compreendermos os feridos dentro da igreja. Vou relacionar aqui de forma bíblica, teológica e profundamente pastoral. A dracma se perde aonde, queridos? Dentro da casa. Jesus disse que a dracma se perdeu dentro da casa, não na rua. Isso é decisivo. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma? Lucas 15, 8. A casa representa o ambiente religioso, a comunidade, o espaço de fé. Muitos não se perdem fora da igreja, mas dentro dela, por feridas, por abusos, por negligência e por silêncio. Os feridos continuam presentes, mas desconectados por dentro. A dracma não perde o valor, apenas a posição. A dracma perdida continua sendo dracma, ela não deixa de ser dracma. Ela não perdeu o valor, apenas saiu do lugar certo. Assim também acontece com os feridos dentro da igreja, continuam tendo valor diante de Deus. Continuam sendo imagem e propósito, mas estão caídos, estão esquecidos, silenciados. E a ferida não anula a identidade. O silêncio da dracma representa o silêncio dos feridos. A dracma não grita, ela não pede ajuda, ela não sabe voltar sozinha. Muitos feridos na igreja não denunciam, não reclamam, não pedem ajuda, porque aprenderam que falar gera punição, rejeição ou culpa. O silêncio não é sinal de maturidade espiritual, mas de trauma. A casa precisa ser iluminada. A mulher acende a candeia e a luz representa a verdade, a revelação, o discernimento espiritual. Igrejas que evitam a verdade sobre abusos e feridas mantêm pessoas perdidas no escuro. E a luz expõe estruturas doentes, lideranças abusivas, práticas que ferem, mas só a luz pode curar. Varrer a casa é processo de arrependimento. A mulher varre a casa. Isso fala de limpeza, de reforma, de mudança. E para encontrar os feridos, o que a igreja precisa fazer? Rever as práticas, como está fazendo, como está ensinando, como está buscando as pessoas. Abandonar o legalismo, confrontar autoritarismo, limpar ambientes tóxicos. Não se encontra dracmas perdidas sem mexer na casa. Muitas igrejas preferem manter a casa intacta e perder pessoas. Buscar com cuidado, não com julgamento. O texto diz que ela busca cuidadosamente. Feridos não precisam de sermões acusatórios, de pressa espiritual, de frases prontas. Eles precisam de escuta, de alguém que eles possam ouvir, de tempo, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu tempo, de acolhimento, não de espancamento, de graça. O cuidado revela o coração do pastor. Vejamos aqui a alegria da restauração. Quando a dracma é encontrada, há alegria. Isso revela que Deus não celebra a exclusão. Deus não se alegra com afastamento silencioso. Deus se alegra com restauração. Alegrai-vos comigo, aqui é a festa, aqui é a banquete, porque achei a dracma que havia perdido. Lucas 15, 9. Cada ferido restaurado é motivo de festa no céu. Uma igreja madura procura os feridos. A parábola termina com um princípio claro.
há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Mas aqui o arrependimento também é institucional, da indiferença, da negligência, do silêncio. A igreja saudável não apenas recebe pessoas, cuida delas, trata delas. Os feridos da igreja são as dracmas caídas no chão do templo. Pessoas valiosas, silenciosas, esquecidas, maltratadas, machucadas. Deus não manda a dracma voltar sozinha. Deus vai ao chão da casa procurá-la. Uma igreja segundo o coração de Deus acende a luz, varre a casa, busca com cuidado e celebra a restauração. Porque para Deus nenhuma dracma é descartável. Estamos chegando aqui à conclusão. A dracma perdida nos revela que Deus quer. Nos revela um Deus que não se conforma com a perda, não negocia o valor do ser humano, não desiste até encontrar. Enquanto houver algo perdido dentro da casa, a luz continuará acesa e a busca continuará. Amém? Quem sabe você é essa dracma perdida. E você precisa de uma posição, alguém não te buscou. Eu me lembro de um pastor que disse: aquele que sai da igreja não vou atrás porque ele sabe o caminho. Na hora que ele quiser, ele volta. Mas não é assim, né? Não é bem assim. Então, com a explicação aqui dessa parábola, com esta live, eu espero que você tenha compreendido onde você se perdeu, se você está perdido dentro da própria casa, dentro da própria igreja. O título do estudo foi sobre a dracma perdida, feridos, silenciosos, esquecidos dentro da casa de Deus. E nós precisamos, na realidade, tomar uma decisão. Mas, quem sabe que você está tão ferido que não consegue realmente se reerguer. Mas nesta tarde, pede a Deus perdão e volta ao teu primeiro amor. Amém? Porque Deus não fez nada contigo. De repente o homem fez, mas Deus não. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu tenho aprendido muito com as lives que eu tenho preparado, né? Porque eu busco, eu pesquiso, eu tenho as referências aqui, eu faço um trabalho aqui em PDF, buscando, orando, pedindo a Deus para que possa alcançar as pessoas. Um grande beijo, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos aí que participaram, ok? Eu tenho um canal no YouTube, Nelson Alves de Andrade, e lá estão todas as minhas lives.